Marcos Guerra. Tá, estou abrindo aqui. A palavra está okay? com o senhor, tá? Estão ouvindo, tá. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Então, eu vou fazer algumas considerações a respeito do problema e do tamanho do problema, até onde a gente conhece, porque a cada dia que se avalia corretamente a questão e o comportamento do vírus e a infecção na população, se conhece mais um pouco a respeito da dinâmica e do tamanho do problema. Então, quando os chineses divulgaram para o mundo a presença de mais um vírus respiratório acometendo primeiro na China, mas com probabilidade logo de se disseminar para a população mundial, eles disseram algumas coisas e outras eles colocaram nos textos e que parece que as pessoas não prestaram atenção porque não estava no capítulo lá, no item lá de conclusões ou da discussão. Então, eles nos mostraram, se bem que primeiro eles fizeram a destruição do possível local incriminado como a partida do vírus. Se isso foi uma ação sanitária, tudo bem, mas serviu para encobrir a possível não origem do vírus de lá e a origem ser realmente de outro local, ou talvez escapando de algum laboratório. Então, nunca a gente vai ter a certeza de se ele veio do mercado e dos animais que lá estavam sendo, porque eles fizeram uma limpa e não fizeram nenhuma investigação e não deixaram rastro para que houvesse investigação. A MS recentemente esteve lá e foi cerceada em alguns atos que queria desenvolver lá. Então, mas eles nos disseram que era uma doença de alta gravidade, nos disseram que precisariam de altos equipamentos e nos disseram que nós precisaríamos de ter muitos leitos disponíveis, porque, embora dizendo que apenas 15% dos pacientes afetados desenvolviam formas graves ou críticas, mas 15% de uma população afetada de uma forma muito rápida é muito grande. E aí você vai ver que também havia um percentual expressivo de doentes críticos que precisavam de tecnologia de suporte mais complexo e que não só o equipamento era necessário, como a pessoa que vai manejar precisa conhecer o equipamento para beneficiar o paciente e não para piorar, como algumas vezes a gente já teve a oportunidade de surpreender alguma coisa utilizada de um modo inadequado. Então, eles construíram 3 hospitais ao lado do centro hospitalar de doenças infecciosas, grandes, mostrando o tamanho do problema que poderia ser enfrentado uma vez que esse vírus escapasse para as outras regiões. Isso parece que não passou na mente das pessoas que organizam o atendimento ou a atenção dos pacientes portadores de SARS-CoV-2, ou seja, aqueles pacientes com Covid-19. Então, esse perfil de atenção para pacientes graves não foi feito. A outra foi o perfil da infecção, como se dissemina na população, né? Nós temos um grande percentual de pacientes assintomáticos, mas que são disseminadores da doença. Não causam problema de internação, não superlotam hospitais, não vão nas unidades de saúde, mas disseminam o vírus na população de modo preocupante, né? E aí a ausência de um rastreamento familiar ou de parceiro de trabalho é uma falha muito grande na atenção a possibilidade de rastrear e a gente realmente ter um número mais exato do quanto a infecção está se reproduzindo na população. Depois nós temos os casos leve e moderado também. Alguns não vão também entre esse grupo aí, que é um número muito grande de pessoas infectadas. Não fazem parte, então, da estatística
e da questão, então, do levantamento epidemiológico e do impacto da doença na população. E nós estamos, então, vendo que pacientes graves, que podem ser tratados no domicílio, mas pacientes graves que vão para as enfermarias, e pacientes críticos que vão para as unidades de terapia intensiva. Né? Há um mal que vem para bem, e nesse caso, a unidade de terapia intensiva, eu penso que seja depois mantida para a população que precisa das cirurgias, dos repasses, dos traumatizados. Então, pode ser, então, esse um benefício para a população. Então, dentro dessa situação de gravidade da infecção, depois nós passamos, então, para ter os estadiamentos da infecção, uma fase viral, uma fase inflamatória, e diante dessa colocação de fase viral e fase inflamatória, as pessoas extrapolaram a coisa para a infecção por vírus influenza, que se tem um antiviral que só age nas primeiras 24 a 48 horas, que é o Tamiflu. Então, bom, vamos atrás de um medicamento que possa fazer essa mesma ação do oseltamivir. E usaram até o oseltamivir. Viram que ele falhou completamente, rapidamente. O que ocorreu também na busca dessa, ainda na fase viral, tentar prevenir as formas mais graves e o avanço da doença nos pacientes infectados. Buscou-se medicamentos que já estavam em uso e buscando o que a gente chama de reposicionamento dos fármacos. Ou seja, utilizar um fármaco que está já em uso, que está, portanto, liberado, que é aprovado para uso em outras doenças, para experimentar e tratar novas doenças. Né? Isso a indústria farmacêutica faz constantemente, porque ela sintetiza um produto com um determinado intuito e depois não deu certo, mas ela continua fazendo os experimentos in vitro e em animais e descobre uma utilização para outras coisas. Né? Nós temos aí o caso da sildenafila, né? Que é o Viagra, que era para como antihipertensivo, foi um fracasso como antihipertensivo e hoje é utilizado na disfunção erétil e alguns pneumologistas nos casos de problemas de hipertensão pulmonar. Nós temos o Equilide, que é usado nos tratamentos do sistema nervoso e que aumenta a prolactina e aumenta a amamentação. Nós temos o caso da pentamidina, que era utilizada como ou foi sintetizada como se fosse um antidiabético, foi efeitos paradoxais que ele causou, e depois, nos vários e diversos experimentos, foi descoberto que tem uma atividade antiparasitária e, portanto, se usa na leishmaniose e na pneumocistose. E só veio para o Brasil liberado depois que houve os casos de HIV e que houveram os casos de pneumocistose, e a gente pôde usar também depois em leishmaniose. Mas existem inúmeros outros exemplos que a gente pode ficar mencionando, mas o tempo é curto aqui. Então, nós vimos essa necessidade de busca de um tratamento que foi feito com um afã de trazendo, não teve esse cuidado no reposicionamento farmacológico, de ter um levantamento realmente do ponto de vista farmacológico, se eles tinham alvos aos vírus. E todo mundo foi trazendo. Não, a cloroquina, a gente sabe que foi fracasso em vários outros vírus, inclusive o da febre amarela. Então, não teve nenhum efeito antiviral sobre todos os vírus em que ele foi ensaiado. E a gente, então, não tem... E depois, tem duas plataformas que são importantes que se diga, é a plataforma Recovery e a plataforma Solidarity, uma da OMS e outra da Universidade de Oxford, que fazem todo um levantamento de estudos, de fato,
abriram protocolos para fazer estudos dessas drogas, mostrando se havia, de fato, com efeito comparativo, usando o sistema duplo cego, se havia randomizado e controlado, para que pudesse dizer que a droga tinha efeito importante, ou no desencadeamento da doença, ou abreviando a internação, ou diminuindo o impacto na diminuição da mortalidade. Esses trabalhos, dentro dessas plataformas, estão desaconselhando essas medicações que aí estão sendo divulgadas como pertencentes ao kit Covid e que, infelizmente, dá à população a sensação de que estariam seguras, né, antes de estar tomando ou profilaticamente ou quando iniciar os seus sintomas e não evoluir para uma doença, para uma forma mais grave da doença. Chama-se isso efeito Peltzman. Efeito Peltzman foi feito por um economista e em resumo, é que as pessoas se tornam mais cuidadosas quando se sentem em risco maior e menos cuidadosas quando se sentem mais protegidas. E aí a gente tem que associar, além da divulgação desse kit protetivo, que é perigoso, agora a divulgação e o acesso à vacina. Quer dizer, a vacina tem que ser divulgada de uma forma de que se vai assegurar uma proteção às pessoas, mas que elas não podem abdicar das outras formas de se protegerem, que são as que a gente tem divulgado e que o professor Marcelo acabou de mencionar. Então, a estratégia inicial de sair usando por analogia não foi a correta cientificamente, não foi a que causou benefício à população, mas creio eu que mais malefício do que benefício por dar essa falsa sensação de segurança. Depois, a descoberta de alguns fármacos ou a utilização de alguns fármacos que podem também ser utilizados. A gente está vendo que muitos anticorpos monoclonais estão sendo ensaiados. São drogas caras, drogas de pouco acesso, mas há uma vida, nós não sabemos calcular o valor, então tem que se dar o benefício de o Estado buscar uma forma de poder fornecer a medicação que é necessária para que a gente possa realmente diminuir as perdas que está tendo durante toda essa pandemia. Porque nós temos várias fases de ensaio das drogas e essas fases têm sido superadas muito rapidamente agora com a questão das drogas sintéticas e com as drogas de manejo de ácido nucleico ou de outras substâncias. Mas aí a demora também de achar ou de buscar uma droga que possa ser realmente um viricida, tem feito, e o vírus adaptou-se bem à população, ela aqui nunca achatou, ela ficou plana, a curva, mas ela é uma doença que está endêmica, né? De março a março, ou de março a abril, que nós já estamos agora, vendo que a doença é endêmica, independente de estação do ano que não tem aqui. Aqui nós temos mais chuva e menos chuva, ou mais sol e menos sol. Então, o vírus adaptou-se de tal forma que nós estamos ele circulando muito bem na população e buscando, e as pessoas estão vendo que precisam cada vez mais entender o seu papel como cidadão, como indivíduo e como protetor da família e dos seus companheiros. Então, esses efeitos das medicações têm sido preocupantes, porque agora nós estamos vendo o aparecimento de variantes
que ninguém sabe são os processos seletivos. Nós sabemos que os antibacterianos fazem com que as bactérias se selecionem e tornem-se mais resistentes e produzam um grande número de bactérias resistentes aos antibióticos que a gente utilizava anteriormente, de tal modo que a indústria farmacêutica foi crescendo e cada dia mais vem apresentando novos tipos de antibacterianos. Nada impede que as variantes fujam também não só das formas de defesa natural que o organismo já dispõe, das formas de medicamentos que possam ser implantados e das próprias vacinas que vêm agora de modo muito lento para o mundo inteiro, sendo fornecidas para que a gente possa ter, pelo menos, uma diminuição dos quadros graves da doença, já que, por enquanto, as avaliações das vacinas não têm mostrado que ela impedirá a infecção de pessoas e, portanto, se não impede a infecção, a gente admite que essa pessoa infectada será mais um transmissor. Então, nós temos muito a caminhar, muito a pesquisar e muito a observar. Nós temos uma pequena amostra de pacientes já internados durante um ano no Tropical, 1.093 casos foram confirmados e internados lá, para a gente tratar. E uma das perguntas, nós ainda não fechamos, mas uma das perguntas que consta do questionário da anamnese é saber se os pacientes tomaram o kit COVID antes de adoecer da tal forma que precisassem ser internados. E um número expressivo desses pacientes fizeram uso disso. E alguns mostram um certo grau de alteração de determinados órgãos, dentre eles o fígado, provavelmente já com um componente por conta do medicamento afetando a esses pacientes. Então, é outro fator que tem que ser levado em consideração quando da internação de pacientes, quando da utilização de medicamentos, para que você possa saber que pode, ao invés de estar beneficiando o paciente, poderá estar piorando. Professor Marcos Guerra, você tem 1 minuto, tá? Para concluir, ok? Eu dei esse exemplo, então, da quantidade, ou da experiência que a gente tem no Tropical durante esse ano. Nós vimos até uma diminuição também nessa segunda onda de faixa etária. Nós temos muitos pacientes, 32% dos pacientes estavam na faixa etária de 31 a 45 anos e 44% estavam com mais de 60 anos. Então, não é uma diferença muito grande de pacientes que tiveram que ser internados nessa segunda onda já com a faixa etária bem menor. E a mortalidade é uma diferença, porque 22% dos pacientes de 31 a 45 foram a óbito e 50% dos pacientes acima de 60 anos. É preocupante, então, que a gente ainda não tenha, com absoluta certeza, drogas que possam ajudar no combate ao vírus. No tratamento e no manuseio do paciente, nós temos algumas drogas que fazem uso desde que a gente detecte o problema logo. O problema inflamatório muito grave, o problema de trombose, todos esses, o problema do desenvolvimento do diabetes ou do agravamento do caso de diabetes, tudo isso já se tem um protocolo e já se tem um conhecimento em parte dessas possíveis alterações que o paciente vai apresentar no decorrer da sua internação. Obrigado.